Graça e paz, irmãos. Amém? É com alegria, é com satisfação poder voltar aqui. Outro dia eu passei um domingo sem poder vir à igreja e dessa vez, no último domingo novamente. E eu falar aqui como é que um crente, um cristão, ele consegue, com saúde, com toda disposição, com todo vigor, se ausentar de vir adorar ao Senhor. Só que da primeira vez foi pior, porque não teve transmissão, né? Da segunda teve, aí eu pude acompanhar em casa. Foi menos doloroso, né? Mas fica aí, irmãos. O desejo de estar aqui era muito grande. Mas, por motivo de enfermidade, não pude estar. Mas, graças a Deus, já estou aqui novamente. E com a responsabilidade, com o compromisso, que é de trazer a palavra de Deus, de pregar a palavra do nosso Deus. Então, eu diria que eu voltei em grande estilo, né? E ainda tendo o privilégio de poder estar, desde o início, com o pastor Alice, participando conosco. Mas, meus amados, o texto qual nós vamos fazer uma meditação, ele se encontra em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos capítulo 4, versículo 23 a 31. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Certamente já está projetado aqui. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus amado, Deus fiel, Deus santo e Deus poderoso, apenas queremos falar, transmitir aquilo que o Senhor deixou determinado. Por isso fala ao nosso coração, fala à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, depois de Pedro ter dado um discurso
o qual um homem coxo havia sido curado. E muitos viram esse milagre acontecer. Autoridades e todos ficaram sabendo desse acontecimento. E depois deles serem presos, aí vem essa passagem agora. Foram presos. E essa prisão foi por causa de fazer aquilo que Jesus mandou que fizesse. Continuar pregando o Evangelho, espalhando as boas novas, sem temor, sem tremor, que nada os impedisse de fazê-lo. Então, no momento que eles estavam reunidos, parece, as autoridades, os capitães, e levam-os preso. E começam a fazer aquele interrogatório, porque em nome de quem vocês estão fazendo tudo isso? Ou melhor, isso que aconteceu, aí ele fala em nome daquele que você crucificou e ressuscitou. É em nome dele. Mas o visto se estendeu a todos. Sabe aquela coisa que todo mundo já sabe, você não tem como mais esconder? Foi o que aconteceu. Então, eles ouviram as palavras de homens que não eram letrados, não eram estudados, não foram para a universidade, não se formaram em nada, mas aprenderam muito bem com Jesus tudo o que ele havia falado e como eles deveriam se comportar. E eles falaram a respeito. Então, aquela situação que se perdera, de não poder mais ocultar, eles percebem que não tendo mais nada a fazer, mantê-los presos, porque havia muitas pessoas que ouviram, viram e se converteram. E foram muitas. E agora, eles percebem que muitos estavam do lado deles e agora não podia mantê-los presos por algo que foi visto, algo sobrenatural. Mas, meus amados, a igreja em oração, nós vamos trazer aqui alguns pontos dentro desses versículos que nós lemos, vocês acompanharam, e podemos tratar um pouco deles a respeito da nossa igreja, a respeito de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos igreja de Cristo. E nós temos uma referência de uma igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja muito poderosa, uma igreja muito positiva, uma igreja que tinha tudo que devia ter. Mas um dos pontos que nós podemos trazer aqui nesta manhã, percebemos que no capítulo 4 do versículo 23, quando ele vem e diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A gente percebe nesse versículo que eles procuraram a igreja, que eles procuraram os irmãos, que eles procuraram pessoas. Então, meus amados, gente precisa de Deus e de gente. É na igreja que nós tratamos as coisas lá do alto. É na igreja que nós buscamos e a vivermos, estarmos em comunhão com os irmãos para um propósito, um único objetivo: cuidar das coisas de Deus. Buscarmos em Deus aquilo que nós não encontramos, materialmente falando, lá no mundo, lá fora, mas em Deus.
Gente precisa de Deus e de gente. Nós somos gentes. E como os irmãos cristãos devemos estarmos reunidos juntos como estamos agora e tratarmos as nossas questões espirituais. É na igreja que brotam as soluções do céu para a sua vida. É na igreja que brotam as soluções dos céus. É na igreja que a gente está mais um pouco voltado para Deus e quando assim nós saímos de casa e viemos e adentramos ali a porta para estarmos aqui, devemos estar verdadeiramente certos, convictos, com razão de que viemos fazer algo importante para a nossa vida espiritual. Devemos estar unidos. A igreja lá de Atos era uma igreja que vivia unida, juntos. Uma igreja que tinha 7 marcas maravilhosas. Então, meus queridos, coloque na sua mente, é na igreja que brotam as soluções do céu para a minha, para a sua, para a nossa vida. Busque a companhia dos irmãos, primeiro ponto. Busque a companhia dos irmãos. E o segundo ponto nós podemos ver no versículo 24 e 26, que ele fala, ore, oração, ore. Versículos 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. A gente vai perceber nesses versículos, aqui, quando a gente percebe que devemos orar, ore. A gente vai perceber, irmão, aqui, que a oração é uma arma de guerra. A oração é uma arma de guerra. Quando nós nos curvamos diante de Deus em oração, nós nos levantamos sem intimidade, sem medo de nada, de autoridade, de palavras que venham ser contrárias. Importa agradar a Deus do que a homens. Outro dia lá na escola, tinha várias pessoas lá, vários colegas que eles não compartilham dessa coisa de colocar um monte de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, de tanta coisa assim. E como a escola é grande, tem muitos funcionários, outros já eram adeptos de tudo isso e acharam pouco, ainda fizeram lá um oratório e colocaram Santo Antônio, santo casamenteiro. Aí algumas pessoas que eram contra tudo isso, eu digo, bom, a escola está cheia de idolatria. Eu digo, então arranca isso aí. Se tiver de pedir a alguém, peça quem está vivo. Quem está morto não vai resolver seu problema. E você principalmente, que fez. Está querendo desencalhar, então procure a quem possa, o vivo, te ouvir e resolver seu problema. Porque Santo Antônio mesmo, ele não está nem te ouvindo. Ah, mas isso é intolerância religiosa. Aí alguém disse, se intolerância religiosa, a gente iria mandar tirar tudo isso, porque estava cheia. Mandava tirar tudo. Bastava um de cada representação, para não criar esses atritos. Mas eu mandei tirar lá oratório, mandei tirar um monte de coisa.
E aí veio minha lembrança. Importa agradar a Deus do que a homem. Se a gente for agradar a homens, a gente vai desagradar a Deus. E aí? A quem pretendemos agradar? A Deus ou os devotos desses santos? Aqui a gente percebe, anteriormente a essa leitura, quando eu citei que Pedro e João foram presos por causa de que eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandara fazer e que nos manda hoje fazermos também. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem acreditar no que vocês estão falando, vão estar salvos. E terão sinais, prodígios, farão coisas, obras até maiores do que o que eu fiz. Vocês terão mais tempo de fazer isso. O meu ministério foi apenas de 3 anos. Foram presos por causa disso. E ainda quando estavam presos, que não podiam fazer muita coisa contra eles, porque o povo já tinha tomado conhecimento, como eu já tinha dito, tentaram calar eles. Então vocês parem de falar de Jesus, falem que ele ressuscitou, parem de pregar a ressurreição dos mortos. Aí ele diz, a gente parafraseando, como o pastor gosta de dizer, nós pararmos de falarmos aquilo que fomos e recebemos para fazer? De jeito nenhum. Vamos continuar assim. Então nós vamos calar hoje, diante de certas situações, se assim vier, para nós somos protestantes, pregamos contra tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Importa que homens não se agradem, ou seja lá quem for. O que importa é agradar a Deus. Se nós agradarmos a Deus, nós estamos no caminho certo. Mas se ficarmos divididos entre São João, São Pedro e Santo Antônio, aí o negócio fica muito sério. Então, meus amados, a oração é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Nós temos uma arma de guerra que podemos usá-la periodicamente, constantemente. Podemos usá-la. Então, busque a companhia dos irmãos. Ore. Ore. A oração é uma arma de guerra. Quando nos curvamos diante de Deus, levantamos-nos diante dos homens e perdemos o medo das ameaças. É assim. E temos aqui um outro ponto que nós podemos trazer também desses versículos. Entenda que a maldade não frustra os desígnios de Deus. Entenda que o mal não frustrou e nem frustra os desígnios de Deus. Versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Irmãos, nós vamos perceber nesse versículo aqui, que pessoas que eram inimigas, que não se davam bem, que não se comunicavam, que não se falavam, que se juntaram contra Jesus, contra aqueles que estavam trazendo a Jesus. Se os irmãos se lembram, vão perceber que Herodes, o Antipas, que era governador da Galileia e da Pérea, filho do grande,
do grande Herodes, que era um governador fiel, dedicado, compromissado com os interesses romanos. Ele não fugia disso. Uma autoridade. Tinha Pôncio Pilatos, que foi um procurador romano, que ele posteriormente governou a Palestina. Autoridades. Aí se juntam os anciões, se juntam outros, aqueles que estavam à frente dos sinédrios e todas as autoridades que vocês possam imaginar, e até os que eram inimigos, se juntaram tudo contra Jesus. A gente aí imagina assim, que o mal, ele se reúne, suas forças, para tentar vencer o bem. E a gente percebe, irmãos, a gente entende que na palavra de Deus, em toda o aprendizado que nós já temos, que não mal frustrou os planos de Deus. Eu me lembro que minha mãe ficava tão triste quando assistia aquele filme, A Crucificação de Jesus. Ela não suportava ver aquelas cenas dolorosas, terríveis, mas o propósito de Deus tinha que acontecer. Deus preparou tudo. Você imagina se Deus não tivesse preparado tudo, o que seríamos de nós hoje? Se Jesus não tivesse chegado lá, o que seríamos de nós hoje, irmãos? Os mais fracassados de todos os homens, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nem o mal foi capaz de frustrar os planos de Deus. Então, a maldade não frustra os desígnios de Deus. Para combater o bem, o mal reúne suas forças numa coalizão. Herodes e Pilatos, judeus e gentios, eram inimigos, mas se uniram contra Jesus. Essa orquestração não frustrou os desígnios de Deus, antes cumpriu seu soberano propósito. Nada frustra os planos de Deus, nada e nem ninguém frustra os planos de Deus. Então tudo isso era plano de Deus, acontecer da forma como foi, projeto de Deus, para que a nossa vida hoje, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, em um lugar livre para falar de Jesus Cristo, das boas novas de salvação. Então, meus amados, busque a companhia dos irmãos, ore, entenda que a maldade não frustra os desígnios de Deus. E vamos nesse ponto agora. Não peça a cessação dos problemas. Não peça a cessação dos problemas. Versículos 4, 29. Versículo 4, 29 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Não é as ameaças do Senhor, não. As ameaças que estavam sendo feitas por intermédio deles ao próprio Jesus. Aí ele chega agora nesse versículo e a gente percebe que nós não devemos pedir a Deus para cessar os problemas, as dificuldades,
porque elas vão sempre existir, elas sempre vão acontecer, ela nunca vai deixar de estar presente enquanto vida que nós estivermos. Mas sabe o que é que nós devemos pedir? Poder a Deus para testemunhar, por meio deles. Os crentes não pediram o fim das ameaças, mas poder para testemunhar. Às vezes nossas orações apenas visam o fim do sofrimento. Já percebeu? Percebe? Que as nossas orações só visam o fim do sofrimento. Mas, é só isso? Mas não pedimos poder, perdemos a visão do propósito de Deus em nossa dor. Peça poder para testemunhar a palavra de Deus com toda intrepidez, com toda autoridade, com toda ousadia, com disposição, com certeza, com convicção do que você está falando. Vem de algo, de alguém muito maior que as pessoas possam imaginar. Elas pensam Deus, mas não tem, na sua sã consciência, não imaginam o gigantismo, o que Deus é capaz de fazer. Então, meus amados, não peça apenas para ficar sã se estiver doente. Não peça só a Deus para resolver os seus problemas, porque Deus trabalha o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo e tem coisas que é para a glória dele. Às vezes a gente não entende, mas tem coisa que é para a glória de Deus. Deus não faz para que a gente depois perceba. E percebe, viu? E percebe porque é que Deus, às vezes, não atendeu da forma como nós pedimos. Outro dia a palavra dizia: pedir e pedir esmaus. Pedir para gastar em prazeres. Ou melhor, gastar com quem que você não precisa. Você não tem necessidade de estar fazendo essa petição toda. Então, meus amados, não peça a cessação dos problemas, mas poder para testemunhar no meio deles. Quanto mais pedir a Deus autoridade e poder, mas fazendo como? É orando. É orando, é falando com Deus, é buscando a Ele, pedindo a Ele. Aí você vai ganhar poder para testemunhar em qualquer lugar que você chegar e tiver, você não se sentir intimidado em falar, em defender a palavra de Deus. Nós somos protestantes, nós não somos evangélicos. Tem muita igreja evangélica por aí, mas protestante, aquele que defende, aquele que não permite que acrescente nem um tio deste mandamento, desta palavra. É esse, nós somos essa igreja que foi chamada para protestar aquilo que vai de encontro à palavra do nosso Deus. Peça poder a Deus para testemunhar na sua vida, com intrepidez. Então, meus amados, ainda aqui tem outro ponto que eu trago, é o penúltimo. Tenha expectativa da ação milagrosa de Deus em seu meio. Tenha expectativa da ação milagrosa de Deus em seu meio. E a gente vai ver, no versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, ó, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio de quem? Do nome do teu santo servo Jesus. Aí veja, meus amados, a igreja não pedia, a gente pensa, a igreja não pedia milagres de vingança. Sabe que muitas vezes a gente, por saber que fulano ou beltrano não gosta da gente, a gente quer criar algo ruim, criar algo
deseja alguma coisa ruim para aquela pessoa, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja que busca o poder e a autoridade do grande eu sou, ela não se preza para isso, ela não tem tempo para isso, ela tem que estar buscando essa autoridade. A igreja não pedia milagres, não pedia milagres de vingança, como por exemplo o fogo do céu, mas de misericórdia. Eles oravam pela manifestação do poder de Deus, estavam abertos para o extraordinário, e este aconteceu. Temos orado pelos enfermos, nós temos orado pelos enfermos, mas nós não temos orado por aquelas pessoas que a gente julga que elas não vão se arrepender, não vão se converter. Isso é claro, porque a gente ora todo dia pelos doentes, pelos enfermos, mas você bota na sua oração, sabe o que diz? Alguns, ali não tem jeito mais não, ali já foi, ali já está entregue ao diabo, ao Satanás. Mas meus amados, a gente aprende na palavra de Deus que a igreja deve buscar o poder, a autoridade do grande, e que o impossível quem vai fazer é Ele. Será que é mais difícil converter alguém que você acha que não vai, ou ressuscitar alguém, como assim Jesus fez? Qual é o mais difícil? O mais difícil é restaurar uma vida, ou melhor, é mais difícil de um nada fazer uma vida, criar o homem, ou depois desse homem criado agora Deus fazer uma restauração na vida dele? É muito mais fácil, é muito mais simples. Então, meus amados, a gente tem que colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que nós somos um povo de Deus, e que Deus é poderoso, e que Ele faz o impossível, e que Ele faz o que a gente não pode fazer. Ele faz milagres, prodígios, Ele é poderoso para fazer, se assim Ele o quiser fazer. Então devemos estar carregando na nossa mente essa coisa. Temos essa mentalidade de que nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Mas precisamos estarmos orando, precisamos estarmos dentro do que nós podemos encontrar nesses versículos aqui. E por fim, irmãos, um outro ponto aqui, nós podemos ver no versículo 31, que traz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vejam, enquanto oravam, o lugar começou a estremecer, meus amados irmãos. O que é isso? É poder de Deus sendo ali manifestado. É poder de Deus. Enquanto eles oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles ficaram cheios, revestidos, prontos, preparados para enfrentar tudo o que viesse. Prisão, morte, cadeia, tudo o que fosse. A nossa igreja, nós como igreja, devemos olhar qual é a nossa referência, qual é a nossa história, o que é que Deus quer da nossa igreja, o que precisamos fazer para a nossa igreja ser mais forte. Então, meus amados, em resposta à oração, a casa estavam reunidos, tremeu, e os discípulos tornaram-se mais inabaláveis, pois ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus mostrou que estava presente e responderia à oração. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Não há evangelização eficaz sem a presença do Espírito Santo em nós, na nossa vida. Então, meus amados, precisamos refletir mais a respeito da nossa vida, a respeito do que nós somos, para que viemos
como servimos, de que maneira, de que forma, o que estamos fazendo, como povo, como chamados para fazer parte, para formar uma igreja forte, uma igreja militante. Então, meus amados, para encerrar, eu só vou aqui dizer que a igreja de Atos dos Apóstolos tinha 7 características que nós precisamos. Onde vamos buscá-la? O que devemos fazer? E uma delas, que era uma igreja comprometida com a fidelidade à palavra de Deus, perseverante na oração, tinha uma profunda comunhão, adora a Deus com entusiasmo, com alegria, com prazer. Você está ouvindo você cantar, irmão? Se você não estiver ouvindo você mesmo cantar, então está difícil. Outro dia alguém, o presbítero, fez essa pergunta. Então a igreja, uma dessas características, a igreja adorava com alegria, com entusiasmo, teme a Deus e experimenta seus milagres, teme a Deus, confia nele, espera nele, porque dele vem respostas para todas as coisas. Espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará, está escrito na palavra de Deus, a gente se esquece. Então, meus amados, eu falei 7, mas são 6 que eu coloquei aqui. E por fim, a última é tem a simpatia. Olha, tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Era uma igreja simpática, uma igreja que as pessoas gostavam de vir, era uma igreja que as pessoas gostavam de se misturar, se reunir com eles. Era uma igreja que tinha uma alegria espontânea. Era uma igreja assim, amados irmãos. A igreja é a simpatia. A igreja é simpática e amável. Sabe o que mais? A igreja é sal e é luz. Sabe o que mais ainda? A igreja é boca de Deus, monumento da graça. Amém? Então, meus amados, que Deus nos abençoe.